Jesus está lá com os discípulos e eles estão discutindo quem é o maior no reino dos céus. Aí ele chama uma criança, coloca no meio deles e fala assim: se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebeu uma criança, tal como essa em meu nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. É uma passagem que fala de crianças. Só que não são crianças, são crianças que são capazes de se humilhar. Alguém, para se humilhar, ele precisa ter uma certa reflexão, ele precisa ter um certo entendimento. Porque uma criança pequenininha, ela não se humilha, ela é sempre tão espontânea que ela não é capaz de se encolher. Se humilhar, de certa forma, é se encolher, é abrir mão de alguma coisa, abrir mão de aparecer. Então essa criança aqui é uma criança que tem alguma capacidade reflexiva. E também fala no versículo 6, né, Mateus 18:6, alguém que fizer tropeçar um dos pequeninos que creem em mim. A capacidade de crer não é uma coisa que acontece numa criança pequena. É uma coisa que acontece em alguém que tem um pouco mais de consciência. A capacidade de crer vem com um entendimento, com um amadurecimento intelectual. Algumas pessoas se convertem muito jovens, mas a maioria das conversões acontece na adolescência. A maioria das conversões genuínas acontece na adolescência. Adolescência, que é um período aí compreendido entre os 12 e 18 anos, mais ou menos. Mas pode ser que haja alguma variação, porque tem gente mais velha que age como adolescente e tem gente mais nova que tem pensamentos adolescentes, adiantadinhos no processo. E cada vez mais a infância tem sido roubada das pessoas. Os próprios adolescentes têm se privado do direito de ser um pequenino. Porque ser um pequenino é muito bom, porque ser entendido como um pequenino torna você alguém inocente. E, cara, ser inocente é muito bom. A inocência traz consigo uma simplicidade, uma capacidade de abraçar as coisas com pureza de coração, que a idade adulta, a juventude maior, assim, conforme você vai crescendo, você vai perdendo essa simplicidade. Você vai se tornando uma pessoa que coloca mais e mais barreiras diante do crer. Esse desejo de se tornar um adulto logo, que a gente observa tanto, né, nos adolescentes, é só a gente dar uma rolada na timeline do Facebook, você vai perceber que muitos adolescentes não querem mais ser entendidos como uma fase de transição, eles querem ser logo os adultinhos, né? Isso é bom. Cara, é bom. Se você está abraçando as responsabilidades como um adulto, isso é bom. Mas se você é um cara... Sabe, o que é mais engraçado é a incoerência que existe. Porque boa parte dos adolescentes, especialmente aqueles que têm um viver mais mundano, digamos assim, para falar numa linguagem evangeliquez, assim, que eu não gosto, mas eu acho que é uma forma de vocês entenderem. Quanto mais um cara está desligado das coisas de Deus e não vive uma vida de santificação, não vive uma vida de busca, mais ele quer viver os prazeres da vida adulta, entendeu? Coisas que dão prazer na vida adulta. Ele quer beber, ele quer se drogar e não quer ser incomodado por isso, ele quer fazer sexo, ele quer ter liberdade para sair a hora que ele quer. Isso são prerrogativas da vida adulta. Se você é adulto e se droga, você é louco, mas você faz o que você quer, porque você é adulto. Você não tem que prestar contas a ninguém. Mas se você é um adolescente, a maioria dos adolescentes, assim que eu conheço, eles têm essa coisa. Eles querem viver as liberdades da vida adulta e os prazeres da vida adulta, mas não querem ser cobrados por essas coisas. Eles querem continuar sendo entendidos como criança no aspecto de responsabilidade, mas no aspecto de prazer, eles querem viver como adultos. Isso é uma grande perda de tempo, porque a adolescência é um momento de transição e tem que ser entendido como tal. Então, algumas das suas atitudes adolescente, você adolescente que me assiste, algumas das suas atitudes são atitudes de criança, porque você está se transformando num adulto. E você precisa se entender como tal. Eu sou alguém que está se transformando.
E outras atitudes, especialmente as atitudes, sabe, com relação aos estudos, com relação... Alguns já trabalham, cara. Eu comecei a trabalhar com 14 anos. Isso é uma das melhores coisas que me aconteceu na vida, porque eu aprendi responsabilidade muito rápido, muito cedo. Então, você começa a ser cobrado, sabe, como um adulto. Nesse processo, você vai ser transformado em alguém de bom caráter. E tem mais um verso que é bastante representativo de como Deus entende o adolescente. 1 João, capítulo 2, versículo 12 e 13 e 14. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis desde aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. É o versículo 12 e 13 de 1 João 2. A maior parte das pessoas que eu conheço interpreta esse versículo como sendo filhinhos sendo, sei lá, os novos convertidos. E aí, pais são aqueles que estão convertidos há muito tempo. E jovens são os jovens da igreja. Eu não consigo entender por que filhinhos são novos convertidos, portanto, uma perspectiva de tempo de amadurecimento em Deus. Pais são os ainda mais maduros e jovens são os que são cronologicamente jovens. Você percebe que não faz sentido você interpretar as três coisas que aparecem juntas com três medidas diferentes? Então, se a gente for falar isso aqui de idade cronológica, que é como eu acredito que esse texto foi escrito, esses pais são realmente pessoas mais idosas. Eles conhecem aquele que existe desde o princípio. Quem é que você acredita que mais conhece Deus? É quem passou mais tempo com Ele. Então, esses pais são gente velha mesmo, cara. É muito legal você andar com velho, porque os velhos conhecem Deus. Velhos conhecem Deus. Velhos cristãos conhecem Deus. Já viveram tanta coisa com Ele que conhecem Deus. Jovens, uma cabeça de João, que era um judeu, um senhor idoso, nesse tempo ele já tinha 90 anos, mais de 90 anos. Ele estava escrevendo para jovens. Quem é jovem? Quando você pega um tiozão, um vovô, e o vovô fala jovem, ele está falando de gente com 30 anos, 40 anos. Quando eu era jovem. Não era jovem, não é quando ele tinha 15. É quando ele tinha 30. Esses jovens, eles têm força. E, cara, um adolescente não tem força. Ele não tem força dentro da igreja. Porque ele não é reconhecido nem como uma pessoa que merece ser ouvida. Já reparou que os adolescentes não são ouvidos muitas vezes? Então esse jovem aqui não condiz, sabe, com um adolescente. Então, jovens, vocês não são os adolescentes. Os adolescentes, vocês não são os jovens dessa passagem. Os jovens dessa passagem são outro tipo de gente. Vocês são os filhinhos. Caramba, mas em todos os congressos de jovens que eu vou, eles usam esse versículo para falar que... Não cara, eles não entenderam muito bem isso. Ou talvez eu seja... Mas o que a gente tem entendido, eu e meus amigos, o que a gente tem lido, o que a gente tem compreendido desse trecho é que vocês são esses daqui. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados. E no começo do 14 ele fala, filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Olha como é doce essa relação de Deus com essa classe de pessoas que ele chama de filhinhos. Os filhinhos têm os seus pecados perdoados porque eles conhecem o Pai. Eu acredito que essa passagem está se referindo aos adolescentes. Ele está se referindo aos adolescentes. Porque os adolescentes cometem muitos pecados. Mas eles conhecem Deus como Pai. Porque eles ainda não perderam totalmente a ligação com a família terrena. Eles ainda estão debaixo de um governo de um pai terreno mesmo, do seu pai. E esse governo de pai ajuda você a entender a sua relação com Deus. E por causa disso, sabe, tem uma comunicação de pai e filho. Deus perdoa os seus pecados, porque Ele sabe que você é uma criança. Em muitos aspectos da sua cabeça, você é infantil, você é ainda em formação. E você não deve se envergonhar disso, pelo contrário, você deve se agarrar ao seguinte fato. Você é amado como um filhinho e os seus pecados são perdoados. Essa relação de Deus com aqueles que são mais jovens é uma relação de carinho, de amor, de doçura, entendeu? Deus é amoroso com vocês e perdoa os seus pecados. Na Bíblia, todas as transições que Deus fez aconteceram por meio de pessoas que eram jovens. Daniel, quando foi enviado para a Babilônia, ele tinha cerca de 16 anos. Davi tinha cerca de 16 anos quando ele foi encontrado por Samuel. Samuel era muito mais jovem, Samuel era criança mesmo.
entrando na adolescência. Deus chama grandes homens na juventude, para que eles façam coisas lá na frente. Essa é uma prerrogativa, é um pensamento inicial que você tem que ter. Deus te escolheu e te chamou. Deus te escolheu antes da fundação do mundo e te chamou no tempo, Ele te chamou durante a adolescência. Sabe por quê? Porque Ele quer usar a sua adolescência. Ele quer andar com você muito tempo para que quando você chegue na idade do jovem, numa idade que é mais próxima da minha, né? Eu tenho 29, então talvez eu seja um desses jovens que se sente forte, que se sente capaz de vencer o maligno. E isso é porque eu estou andando com Deus há muito tempo. Tem muitas coisas que você só entende em Deus no passar do tempo. Cara, mas existem novos convertidos que são o bicho, né? O cara acabou de se converter e ele já tá fazendo... Mas, cara, pode ter certeza. Ele pode ser muito fervoroso, mas falta-lhe experiência. Agora, se você é adolescente mesmo, você tem idade de adolescente, você já conhece Jesus, eu vou te dar uma sugestão. Ande com ele. Porque o adolescente, ele tem uma característica maravilhosa que é a paixão. O adolescente é apaixonado pelas coisas. Vai conversar com um cara que gosta de Harry Potter, por exemplo. Ele bate em você se você disser que você não gosta dele. Ele é apaixonado pelas coisas. Aí você apresenta pra ele uma coisa, uma série, e você começa a dizer pra ele que não é boa. Ele quer te bater, ele é apaixonado por aquilo. Ou então a posição política. Você vê que muito da polaridade, da polaridade política no Brasil entre os vermelhos e azuis é gerada em quem? É gerada nos adolescentes. Olha que interessante, os marqueteiros de política no Brasil estão trabalhando com a próxima geração, estão trabalhando com adolescentes, porque eles sabem que os adolescentes são intensos em tudo que fazem. Você, adolescente, precisa aprender a ser intenso por Jesus, porque um adolescente que ama Jesus e vive para ele faz uma diferença no mundo absurda. E você talvez não valorize isso, justamente pelo fato de se considerar alguém que não tem voz na sua igreja, alguém que não tem liberdade de fazer o que quer, você acha que isso não tem valor, entendeu? Eu vejo muitos adolescentes que não tem, a minha igreja não me ouve. Cara, se a sua igreja não te ouve, e se você não tem voz na sua igreja, não tem problema, Deus te ouve. E Deus está muito interessado no que você pode fazer por Ele. Então abraça os seus próprios projetos, desenvolva as suas próprias coisas. Vá para a rua pregar o evangelho. Prega o evangelho na sua escola. Faça coisas estúpidas e malucas por amor de Jesus. Que não envolva você se arrepender depois por alguma razão legal ou jurídica. Quem sabe você ser preso, mas não faça nada muito estúpido. Eu vou tirar essa parte de fazer coisas estúpidas, porque pode ser que... Mas faça coisas que as pessoas não esperam. Porque um adulto tem uma imagem para zelar, porque ele é um pai de família, barará. Você não, você é um adolescente. As pessoas esperam que o adolescente faça coisas sem pensar. E aí você pensa muito bem e você faz uma coisa por amor de Jesus que seja intensa e que seja apaixonada. Então essas coisas tornam um adolescente muito especial para Deus. E para mim, porque eu realmente gosto muito de lidar com adolescentes. A gente tem uma conferência que acontece em janeiro e em julho, na Estância Árvore da Vida, em Sumaré, São Paulo, e que é uma conferência para adolescentes, né? A gente esteve reunido agora esse final de semana com a equipe que cuida dessa conferência e, sabe, são momentos muito intensos em Deus, de oração, de consagração com as pessoas algumas das pessoas que eu mais admiro, e é um tempo bom, porque nós estamos pensando naqueles que Deus ama, né? Eu me sinto muito amado por Deus, por eu amar essa geração, amar vocês, amar os adolescentes. Não tem outra razão para fazer um canal no YouTube se não fosse por amar vocês e sentir que vocês merecem essa honra, merecem ser honrados, merecem receber algum tipo de conteúdo no lugar em que vocês estão, porque não adianta eu ficar no púlpito de uma igreja o tempo todo, porque vocês não estão na igreja o tempo todo, vocês estão no YouTube o tempo todo. Então aqui é o lugar em que eu consigo encontrar as pessoas que eu admiro, que são vocês, sabe? As pessoas com quem eu quero gastar o meu ministério. É por isso que eu estou no YouTube, porque aqui eu prego para adolescentes. Eu sei que a maior parte do meu canal são pessoas saindo da adolescência e, né,
Agora o público de adolescentes tem aumentado muito, graças a Deus. Talvez eu não tenha a linguagem adequada para alcançar vocês, porque algumas pessoas falam que eu uso palavras muito difíceis e eu dou exemplos que são coisas de velho. Me perdoem por isso. Me ajudem a melhorar essa minha linguagem, me ajudem a transformar essa minha linguagem. Ou então, cara, me ajudem a fazer um glossário das palavras que eu uso aqui, se ajudem a entender o que eu estou querendo dizer, porque quando eu gasto meu tempo fazendo um vídeo pro YouTube, é sinal de que eu realmente reconheço em adolescentes, nos adolescentes, pessoas que merecem atenção, carinho e uma palavra específica, né? Então, Deus ama os adolescentes. E eu também. Eu tenho aprendido a amar vocês e honrar vocês muito. E admirar vocês. Então, que Deus abençoe essa nossa relação, essa nossa construção de relação. Tá bom? É por isso que eu acho que Deus ama os adolescentes. Todo esse vídeo talvez tenha ficado meio desconexo, mas é isso. É amor. E amor não se explica muito bem. Tá bom? Então, um abraço. Se você quer falar alguma coisa pra mim, tem aqui o e-mail aqui embaixo. Tem os meus contatos também no Facebook. Eu respondo mais rápido no Facebook do que no e-mail. Porque meu e-mail ainda tá misturado com a parte de trabalho, algumas coisas ficam pra lá. Eu tô organizando isso, tá bom? Então, Facebook eu respondo mais rápido. Tem Instagram também. Eu não tô postando muito, mas tem Instagram também. Se vocês quiserem conversar comigo, tá aqui os endereços. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Seja você um adolescente ou não. Muito obrigado. Até o próximo vídeo e tchau.